O cerco está fechando para os bolsonaristas. 3 deputados do Partido Liberal foram acusados de desviar emendas parlamentares em troca de propina. Descubra quem são eles e como funcionava esse esquema sujo. Enquanto isso, a Polícia Federal avança em Goiás e bloqueia 28 milhões de reais do ex-governador Marconi Perillo, acusado de um escândalo bilionário na saúde. Mas a atenção não para por aí. Flávio Dino está no encalço de Arthur Lira e um deputado revelou um suposto esquema de 320 milhões de reais envolvendo o presidente da Câmara. E tem mais. Lula mandou um recado direto para Bolsonaro e deixou o ex-presidente, que está à beira de ir preso, totalmente. A PGR revelou ao Supremo Tribunal Federal que 3 deputados do Partido Liberal lucraram com a venda ilegal de emendas parlamentares. Os bolsonaristas Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa seriam os principais articuladores de uma organização criminosa especializada nesse esquema. Eles foram denunciados em agosto do ano passado pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. De acordo com a PGR, os deputados exigiram do então prefeito de São José do Ribamar uma propina de R$ 1.660.000. Em troca, eles garantiriam que o município receberia R$ 6.677.000 em recursos públicos federais por meio de emendas parlamentares. O ministro Cristiano Zanin determinou que a denúncia seja julgada pela primeira turma da Corte. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará a primeira denúncia do esquema de desvio de emendas parlamentares no próximo dia 25 de fevereiro. Os ministros vão decidir se os 3 deputados do PL, Josimar Maranhãozinho, Bosco Costa e Pastor Gil, viram réus. O caso está nas mãos de Cristiano Zanin. A PGR acusa Josimar Maranhãozinho, Bosco Costa e Pastor Gil de corrupção e organização criminosa. A PF identificou a tentativa de pedágio sobre as emendas. E mesmo sem o dinheiro voltar para os parlamentares, a PGR vê crime. O caso será analisado 2 dias antes da reunião de Flávio Dino com a nova cúpula do Congresso, onde o tema será a transparência no uso do dinheiro público. Enquanto isso, mais de 20 investigações seguem em andamento no Supremo Tribunal Federal contra deputados e senadores, envolvendo as emendas. Justiça bloqueia 28 milhões de reais e investiga Marconi Perillo por esquema de desvio de verbas da saúde através de contratos fraudulentos. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador de Goiás e atual presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, nesta quinta-feira. Em conjunto com a CGU, a Operação Panaceia investiga o desvio de dinheiro da saúde entre 2012 e 2018. Além de peculato, os crimes apurados incluem corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça determinou 11 mandados de busca e apreensão, 10 em Goiânia e 1 em Brasília, e bloqueou mais de 28 milhões de reais dos envolvidos. Segundo a PF, o esquema usava uma organização social para contratos com o governo, subcontratando empresas ligadas a políticos e administradores que faziam o dinheiro voltar para seus próprios bolsos. Perillo negou tudo e alegou que a operação é uma cortina de fumaça após questionar o governador Ronaldo Caiado pela venda do estádio Serra Dourada. Deputado José Rocha revela suposto esquema de Arthur Lira. Deputado afirma esquema de 320 milhões de reais e tentativa de barrar a divulgação dos autores das emendas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está avançando na investigação sobre um esquema de manipulação de emendas orçamentárias comandado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para seu próprio estado. O deputado José Rocha, ex-presidente da Comissão de Integração Nacional da Câmara, revelou ao UOL que Lira tentou forçar a destinação de 320 milhões de reais para Alagoas. Além disso, impediu que fossem divulgados os autores das emendas, descumprindo determinação do próprio Dino. Rocha depôs na PF e reafirmou as denúncias. Com o inquérito avançando, o esquema de Lira pode explodir de vez. STF dividido. Moraes defende que a polícia use armas letais contra milícias e traficantes, mas Fachin discorda. O ministro Alexandre de Moraes defendeu o uso do armamento mais pesado disponível pelas forças de segurança no combate ao crime organizado e às milícias no Rio de Janeiro. Para Moraes,
Parece óbvio que qualquer operação contra o tráfico de drogas e milícias deve contar com o armamento mais potente que a polícia possui. Segundo ele, não faz sentido sugerir que os agentes enfrentem criminosos fortemente armados sem o uso de armas letais. Em suas palavras, a população nessas áreas é escravizada pelas milícias. Se discordar, ela é morta. É uma escravidão moderna, com uso de armas, ameaças, coação. Os magistrados estão julgando a ADPF das favelas, ação que discute regras para operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Já o ministro Edson Fachin, relator do caso, defendeu o uso progressivo da força, afirmando que o emprego de força letal não pode ser justificado previamente. De acordo com ele, a legitimidade do uso da força só pode ser avaliada em cada situação específica, considerando a ocorrência ou não de legítima defesa. Após seu voto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou que o julgamento será suspenso e remarcado para outra data. Kid Preto segue preso. Moraes decide manter a prisão preventiva de um dos acusados de tramar assassinato de Lula. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão preventiva do Kid Preto, Rafael Martins de Oliveira. A decisão foi tomada em resposta a um pedido da defesa que solicitou a substituição da prisão por medidas cautelares. Preso desde 19 de novembro do ano passado na Tempus Veritatis, Rafael é acusado, junto a outros militares do Exército, de tramar o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do próprio Moraes. Segundo as investigações, ele teria viabilizado uma linha telefônica para ser utilizada na execução do assassinato de Lula e teria prestado uma espécie de consultoria, orientando sobre procedimentos para que o plano fosse bem sucedido. O plano faz parte da tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. Lula coloca Bolsonaro em seu devido lugar e afirma que negacionismo e ex-presidente golpista serão derrotados por ele em 2026. Enquanto Bolsonaro continua tentando, sem sucesso, desfazer sua inelegibilidade, o presidente Lula mandou ele tirar o cavalo da chuva. Segundo ele, as eleições estão muito longe e é muito difícil dizer quem vai ganhar ou perder, mas se depender do presidente, o negacionismo e Bolsonaro nunca mais tomarão o poder no Brasil. Se depender de mim, o negacionismo não voltará. Se depender de mim, a democracia vai derrotar o negacionismo. E se o cidadão que foi presidente, com as bravatas que ele fala, com as mentiras que ele conta, com as provocações que ele faz, quiser ser candidato, ele sabe que eu o derrotei quando eu era oposição e ele estava com a máquina na mão, que gastou, só para você ter ideia, deixou um déficit de 2,6% para mim. Deixou um déficit. E o nosso déficit agora foi 0,09%. Então, se esse cidadão acha que vai votar, ele pode tirar o cavalo da chuva, que quantas vezes ele for candidato, quantas vezes eu vou derrotá-lo. Com pesquisas eleitorais surgindo desde agora, Lula foi enfático ao afirmar que ainda estamos muito distante do processo eleitoral para discutir pesquisas. A pesquisa de verdade, para ele, começa a fazer efeito a partir do momento em que a campanha começa. O restante é estatística. O presidente Lula voltou a alertar sobre a ascensão da extrema-direita, afirmando nesta manhã que a democracia tem perdido espaço para o fascismo e o nazismo no cenário global. A declaração foi dada em entrevista às rádios baianas Metrópole e Sociedade. O que é importante é que nós estamos vivendo um momento muito complicado na humanidade. A democracia está perdendo respeito para, o extremismo. A democracia está perdendo, espaço para o nazismo, para o fascismo, para as pessoas mais extremistas e muito irresponsáveis, porque as pessoas não falam nada com nada, as pessoas só sabem desacatar, ofender, xingar as instituições, quando, na verdade, as pessoas não têm sequer nenhum passado, nenhum presente que possa dizer que essas pessoas fizeram alguma coisa que a sociedade possa acreditar. É o negacionismo elevado à quinta potência. E isso é uma coisa que nós vamos ter que destruir, porque não existe possibilidade de você ter um governo que atenda aos interesses da sociedade brasileira e da sociedade de qualquer país do mundo se a gente não tiver um regime democrático. Um regime com o executivo funcionando corretamente, o legislativo funcionando corretamente, as instituições funcionando corretamente, a Suprema Corte e o Poder Judiciário funcionando. É o funcionamento dessas instituições fortes que dá certeza
defesa da garantia da democracia. Ora, eu penso que como nós estamos numa fase do negacionismo, onde negar, sabe, tudo é mais importante do que afirmar as coisas boas que podem acontecer, a gente tem que saber que a gente vai ter que trabalhar muito e vai ter que trabalhar muito. Questionado sobre uma possível intervenção do governo na alta dos preços dos alimentos, Lula comparou o atual quadro da inflação com o cenário enfrentado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Silvana, esse é um problema que me persegue desde que eu trabalhava no chão de uma fábrica. Porque toda vez que a inflação cresce, que o alimento cresce, o trabalhador é aquele que vive de salário que paga um preço muito alto. E por que eu estou preocupado? Eu estou preocupado porque, na medida em que a gente aumenta o salário mínimo acima, sabe, da inflação, na medida em que a gente aumenta a massa salarial dos trabalhadores, nós precisamos compensar com uma redução do preço dos alimentos. Nós temos uma inflação, sabe, aqui, se você comparar a inflação desses 2 anos de 7,6% de meu governo, comparada com os 2 primeiros anos do Bolsonaro, que foi de 27,4%. Se você comparar a inflação dos últimos 2 anos do Bolsonaro, foi 22%. A minha nos 2 anos é apenas 7,6%. 7,6%. Olha, e nós estamos trabalhando, conversando com empresários, utilizando muito a competência da Fazenda, a competência do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente encontre uma solução como reduzir peixe. Em seguida, o presidente apontou os fatores que, segundo ele, estão por trás do aumento no preço dos alimentos. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo, faça as coisas com cuidado, porque um cavalo de pau no mar revolto, a gente pode tombar o navio. A segunda coisa é que nós abrimos novos 300, presta atenção, Silvana, nós abrimos 303 novos mercados para os produtos brasileiros, e quase todos produtos de alimento. Significa que o Brasil virou verdadeiramente o celeiro do mundo. Significa que as pessoas estão comprando muito no Brasil. Significa que nós precisamos produzir mais, melhorar a qualidade, para que a gente possa baratear o preço. Eu não posso fazer congelamento, eu não posso colocar fiscal para ir em fazenda se o sugado está guardado ou não. O que nós precisamos é chamar os empresários, conversar com todo o setor e ver o que a gente pode fazer para garantir que a cesta básica do povo brasileiro caiba tendo o seu orçamento com uma certa flexibilidade. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal.